Senhoras e senhores, diretamente da Batcaverna da OSD Filmes, nós estamos para mais um Papo e Navalha. E hoje um Papo e Navalha espetacular e especial. Eu tenho comigo aqui o meu amigo Rodrigo, ele que é mestre em ciências ambientais, biólogo e taxidermista. Você sabe o que é isso? Taxidermia? Nós vamos conversar com ele hoje sobre isso, vamos mostrar alguns trabalhos e você vai ficar por dentro dessa tendência que está chegando com tudo agora aí para o Brasil. Querido Rodrigo, muito obrigado pela oportunidade de estar com a gente aqui hoje e é um prazer ouvi-lo e mostrar para essa galera aí o seu trabalho. Obrigado, Daniel. Obrigado pelo convite, né? E a gente está divulgando, né? Uma técnica muito antiga já, né? Mas na nossa região, né? Principalmente para o animal doméstico, ele é uma novidade, né? Perfeito. Então, para o animal silvestre, ao que a gente está acostumado a observar em museus e tal, isso ele até é bem comum, né? Agora, para ter a oportunidade de fazer o teu bichinho doméstico, que uma hora, infelizmente, ele vai morrer, né? Uhum. Então, a gente está trazendo essa opção para Criciúma, região e o Brasil inteiro. Hein? Perfeito, vamos conversar muito sobre isso. Lembrando sempre, gente, que o Papo e Navalha tem o patrocínio da Scolari. A Scolari, ela é uma empresa que produz material para barbearia, para o homem, pomada, shampoo, toda a parte de produtos que você precisa na sua barbearia, a Scolari tem. Eu estou na mão aqui com o tonalizante para aquele seu cliente que precisa tonalizar cabelo, barba, tirar aquele grisalho, dar uma suavizada, né? Nos branquinhos que incomodam, a Scolari tem também, além de toda a linha. Então, você está interessado, quer ter produtos de qualidade na sua barbearia, apresentar para o seu cliente, procure o pessoal da Scolari. E também patrocínio da Barbearia Dom Pettini, que temos 3 unidades aqui na cidade de Criciúma, uma no Nações Shopping, uma no Criciúma Shopping e uma no Angelone Center. Então, todos os serviços de barbearia, além de assinaturas onde você paga um valor fixo mensal e tem acesso ilimitado a vários serviços que tem dentro desses planos de assinatura. Ficou interessado? Chama o pessoal lá, você vai ser super bem atendido. Querido Rodrigo, vamos começar pelo começo. Como que acontece toda essa mágica aí? Você é um cidadão gaúcho, cataúcho, né? Já está ali na divisa. E vem para Criciúma, onde você desenvolve todo o seu trabalho. Como que dá essa transição do Rio Grande para cá? E como que você conhece todo esse mundo e desenvolve essa técnica aí que você está divulgando? Então, cara, tudo começou em Torres mesmo, né? Eu não fazia faculdade, né? Tinha interesse em fazer, obviamente, faculdade de ciências biológicas, né? Biologia. E eu era escoteiro, Olha, então a gente encontrava vários animais mortos nos acampamentos, em trilhas que a gente fazia. E eu pensei, cara, o que será que podia fazer, né, com um animal morto desse? E aí, acho que tu vai lembrar de uma revista que tinha que era super interessante. Tu se lembra? sim, lembro, sou Então, velho, cara. então quando eu lendo uma super interessante, a última folha, a última matéria, cara, tinha uma notícia sobre taxidermia, como fazia, mais ou menos, né? Informando e tal. Era muita curiosidade dentro Sim. da revista. E eu digo, é aí, vou fazer. Então, peguei uma galinha, né? A mãe, na época, criava galinha, E né? que idade você Então, tinha quando... cara, eu tinha 20 e poucos anos. 20 e Certo. poucos anos. E aí, fiz essa galinha e, cara, ficou horrível, né? Uhum. Ficou muito Só, feia, né? só puxa um pouquinho para cima o seu Aqui, microfone. Aí, tá bom? aí tá Vê se beleza. tá bom assim, tá bom? E aí, cara, fiz essa galinha, ficou horrível. Ficou muito feia. Mas mãe é mãe, né, cara? Então, Sim, assim, tem não, que ficou incentivar, né? linda e tal. Vamos fazer de conta que ela tá saindo do galinheiro com muita fome, né? Louca para comer milho e tal. Aí eu disse, não, beleza. E aí, cara, fui indo, comecei a fazer. Ou seja, eu comecei como um autodidata. Uhum. Ali fiz, fui aprimorando e tal. Aí, 2 anos depois, eu entrei na faculdade. Passei aqui no vestibular na Unesc, aqui em Uhum. Criciúma. E aí comecei a vir para cá, né? Estudar.
Então a gente tem um ônibus que vem de Torres, vem até hoje, né? A galera vem estudar, trabalha durante o dia, uma correria. Depois eu consegui uma bolsa de estudos aqui na Unesc, né? E para trabalhar no laboratório de zoologia. Cara, Né? que Isso com a bacana. professora Morgana Sirimbelli Gadzinski, que é coordenadora e é coordenadora até hoje do museu. E ali eu fiquei, cara. Eu fiquei e trouxe a minha técnica para cá, ela também fazia. Então a gente fez uma boa parceria e tocamos aí 22 anos o Museu de Zoologia, até o ano passado. Né? Aham. Aí o ano passado eu resolvi empreender. E aí Perfeito. sempre tive essa vontade de empreender. Mas sabe como é que é, né? Vai passando, vai indo, vai passando e tal. E eu achei que o ano passado era o momento. E a gente está aí com a Artes ou Taxidermia desde o ano passado. Mas a atividade como taxidermista, né, eu já faço muito tempo. Certo. Existe esse curso específico hoje no Brasil ou não? Tu encontra no Brasil alguns cursos, assim. Alguns de taxidermia básica, algumas de taxidermia... O que tu tu vai encontrar é taxidermia de aves. É o que Tá. mais tu vai encontrar. Ela é mais fácil de ser Mais feita? fácil. Ela é mais fácil, tem menos... o tempo para ficar pronto é mais rápido também, né? E tu não requer tanto conhecimento tátil, assim, sabe? Sim. Artístico para te fazer. Obviamente, que eu estou dizendo para uma taxidermia Básica. básica. Tudo que a gente vai ver hoje aqui é uma taxidermia avançada. Sim. Tá? Então aí é outro detalhe, é um Outra outro brincadeira. departamento. A gente já está falando de uma coisa onde tem que ter muito mais experiência. Sim. E não só de anatomia interna e externa, né? Às vezes as pessoas acham que não, é só... Não. Tu tem que ter um pouquinho de marceneiro, de serralheiro, artes plásticas, porque tu trabalha com muita tinta e tal. Né? Depois a gente vai especificar em cada animal as suas características ali que foram feitas. Certo. Né? Que tu não consegue deixar determinada parte do corpo, tu tem que fazer um molde. Sim. Ou tu tem que fazer ele em látex, em borracha, para que fique bonitinho e tal. Entendi. Então, cada coisa tem as suas especificidades. Mas tu encontra, sim, Tá. cursos. São poucos, mas tu encontra. Perfeito. Qual a relação entre... Porque, tipo, a gente conhece já de muito tempo o embalsamamento por toda a história de Egito, de tudo, né? Que a gente acompanha. E a taxidermia? Tudo a ver, né? São os nossos grandes taxidermistas e tal. Quem trouxe todas essas técnicas foram os egípcios, né? Estão fazendo com seus faraós. Obviamente que eram produtos diferentes do que se utiliza hoje. Sim. Né? Antigamente se utilizava muito sais, que se utiliza até hoje, né? Porque o sal conserva. Exatamente, o sal ele acaba conservando, né? Obviamente que não é o sal de cozinha, Sim, né? sim. Que a gente utiliza, são outros sais, mas tem a sua mesma base, né? Sim. Óleos, se utilizava muitos óleos, né? Os óleos hoje em dia não se utiliza mais. Tá. Né? E depois vem um produto que é muito antigo, né? Que é o arsênico. O arsênico se utilizava também bastante à época. Que é um Ele é produto tóxico, muito né? tóxico. Eu utilizei muito arsênico. É mesmo? Muito arsênico. Olha, eu acho que em torno de uns 10 anos eu utilizei arsênico direto para fazer a taxidermia. Ele é muito bom. Qual é o efeito dele? A conservação, a fixação de pelo, a base do bulbo ali, de pena e de pelo, é fantástico. Só que ele é muito tóxico. Então, ele é tóxico para quem está manipulando e fazendo a taxidermia. Sim, o risco. E o pós. Porque pode ficar alguma coisa fora, exatamente. Por exemplo, a taxidermia que eu desenvolvo toda hoje, todo mundo pode botar a mão sem problema nenhum. Porque a maioria dos produtos que a gente utiliza não são tóxicos. E aí, assim, depois da secagem dele, acabou, já era. Então, toda uma criança pode colocar a mão. Obviamente tem a questão de estragar, de sujar, né? Mas, não bota a mão que tu vai te contaminar. Não. Não vai ter esse tipo de problema. Mas então os faraós foram os grandes, né? Eles não, né? Quem faziam eles, né? Os taxidermistas deles, os embalsadores. Então eles faziam, e lá se começou tudo. Pô, hoje encontram às vezes múmias ainda com restos de pele, obviamente que tudo muito seco, mas olha só. Faz 2000 anos. Fantástico mais, que né? os caras são, né? Bom, olha tudo que eles 4 fizeram, mil vamos anos. combinar, né? Sim. Então eles não seriam ruins na taxidermia, Exato. com certeza seriam muito bom e foram, né? Sim. Então de lá para cá, obviamente que ficou tudo muito moderno. Tem gente que ainda utiliza a velha taxidermia, né? Hoje em dia tem gente que utiliza essa nova taxidermia, que é os norte-americanos são demais, são feras, né?
Mas a gente devagarinho está entrando no mercado, né? Uhum. Já com essa nova taxidermia, onde tu trabalha movimento de corpo, movimento de musculatura, de dobra de pele, né? Então, Uhum. assim, a gente imagina que o bicho está descansando, dormindo, com a cabecinha virada, acordado, olhando, prestando atenção, Uhum. né? Então, tudo tem um complemento dentro da taxidermia, dentro de cada etapa, né? Certo. Então, hoje, onde está mais desenvolvido a técnica são os americanos que dominam. A referência mundial hoje é os americanos. Isso, norte-americano e os canadenses são muito bons também. Canadenses também, Isso, é. né? Certo. E, tipo, como que funciona? Existe toda uma legislação que coordena, né, o que pode, o que não pode, tipos de animais e tudo mais, né? Há uma diferença, então, porque o cara que vai trabalhar, tipo, igual no zoo ali da Unesc, Uhum. né? Lá você pode ter animais silvestres e tudo mais, porque você está trabalhando para expor isso para a população, avaliar e até ter um conhecimento e um cuidado maior com essas questões ambientais. Mas você teve uma sacada de empreendedor muito bacana que é, a taxidermia dos pets. Uhum. A pessoa Exatamente. hoje, o pet praticamente ele é um ente da família, né? A cultura hoje está caminhando para esse sentido, né? No meu tempo de guri lá no sítio, tipo, a gente tinha um cachorro, o cachorro não entrava dentro de casa. Hoje o animal, o pet, ele mora dentro de casa e ele é muito bem tratado e cuidado. Então como que você percebe esse nicho de mercado para entrar com essa pegada pet? É uma coisa que já acontecia ou como que você chegou nessas conclusões aí? Uhum. Então, é muito tempo pensando, né, para a gente trabalhar com isso, trabalhar com o pet, mas deixa eu responder primeiro a tua primeira pergunta. O que que a gente poderia estar taxidermizando e ter em casa, né? Então, teu pet, sem problema nenhum, tu pode taxidermizar e ter um galo, uma galinha, né? Então, animais domésticos tu pode ter em casa, sem problema nenhum, tá? Tá. A sogra pode É, não? então, né, cara, eu não quero participar desse problema futuro que tu possa ter, né? Então, não quero fazer parte Não, mas disso. vai que tem alguém vendo que tem essa dúvida, né, a questão não é minha, entendeu? Eu sou especialista em animais peçonhentos, eu esqueci de te passar essa informação também, tá? Aí é. Então, assim, o- os animais silvestres, né? Ou seja, animais que vivem na floresta, tá? Eles são protegidos por lei, Sim. tá? Então, como tu mesmo falou, no museu pode ter? Obviamente, deve ter, né? Uhum. Porque ele é um instrumento, né, que tu vai utilizar para trabalhar a educação ambiental, a conscientização ambiental. Os museus recebem escolas, né? Então, para esse público, para esse nicho, como museus, artes ou taxidermia, taxidermista sem problema e manda Uhum. para o museu. Outros lugares onde é possível ter, por exemplo, um coati, né? Uhum. Museus, secretarias de meio ambiente, Tá. projetos ambientais, escolas, universidades. Todas essas tu pode ter um animal silvestre taxidermizado. Ah, Rodrigo, mas é só chegar lá e largar? Não. Aonde ele foi coletado? Né? Então, assim, Hum. ele tem todo um registro da onde ele foi coletado, dia, a hora, fotos, coordenadas geográficas. Isso Cara. é colocado dentro de alguns aplicativos. Uhum. Então, isso também te dá embasamento e te isenta de Uhum. responsabilidades, porque vai lá que alguém vai lá e mata um bicho desse, Sim, né? Então, assim, tem que ter todo esse registro. Quando ele entra na Arts Zoo, ele já é tombado. Então entendi. tem um tombamento antes de eu fazer. Depois ele vai, por exemplo, para algum lugar. Por exemplo, eu mandei agora duas aves que vão para o Seclimar, em Osório, né? Tá. Que é um museu da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então vai para lá. Lá ele vai ser tombado também. E ele já tem o tombamento de saída da Arte Zoo. Então, assim, é Entendi. um fechamento, né? Da onde ele foi encontrado até aonde ele vai ficar para se trabalhar com educação ambiental. Então, Perfeito. precisa ter isso. Uhum. Por exemplo, se uma pessoa tem um papagaio, por exemplo, ou uma arara, Uhum. né? E ela é legalizada, ele comprou em um
em um centro que é Uhum. liberado pelo IBAMA e tu Tem pode a comercializar. documentação. Tem a documentação, tem o chip, né? Alguns são chipados, Sim. algum tem documentação, algum tem anilha no pé, Uhum. tá? Então, se ele tiver isso, ele pode taxidermizar também sem problema, desde que ele apresente essa documentação para Perfeito. nós, né? Ele Uhum. vai ter taxidermizado sem problema nenhum. Agora, se ele não tiver essa documentação, infelizmente não Porque tem o daí, que fazer. Aí nesse... ele pode doar. Ele pode doar. Aí Entendi. doa para um centro, Uhum. né, que trabalha com taxidermia, que vai, que seja de um museu e tal. Então Uhum. ele tem que fazer esse encaminhamento, Certo. tá? Então, o animal que ele está legalizado, que as pessoas têm em casa, seja ele... Cobra dá para fazer? Exato, Dá? claro, os répteis, Porque dá, tem... lagartos, por exemplo. Pô, E bacana. hoje existe o comércio, né, de Sim, serpentes e lagartos exato. legalizadas, Isso. né? Nesse caso, tendo a documentação, consegue fazer. Sem problema nenhum, tranquilamente. Perfeito. Que bacana. E aí, como que você entrou nesse mundo pet, né? Então, aí a tua outra pergunta, né? O mercado me mostrou essa informação, ela me deu essa informação. O mercado de quem? De quantidades de clínicas veterinárias e pets abrindo na região. Uhum. Isso foi O start. o start, foi ali. Muitas, muitas. Como tu mesmo falou, o gato, o cachorro hoje, ele faz parte da família, Uhum. né? Então, quando ele faz parte da família, ele tem todo o seu tratamento e tal. E também eu queria colocar essa finalidade quando o teu pet, né, vira a falecer, que Uhum. infelizmente todos morreremos, Sim. né? Então, dar como opção. Então, foi isso aí do começo do ano passado, começou a acelerar essas questões e vindo essa informação, e aí vamos, e fomos. E é, Estamos indo, né? e é um mercado que hoje você atende todo o Brasil. Todo o Brasil, cara. Hoje a gente tá. Eu tenho também uma opção que, às vezes, principalmente o dono de pet, ele enfrenta. Por exemplo, eu trouxe agora, faz uns 2 meses, eu trouxe a Nina, uma cachorrinha lá de Tijucas. Tá. E os donos, para te ter uma noção da questão emocional que a gente estava conversando, Sim. eles não tinham condições de trazer. Cara. Aí eu oferto também a questão do translado, né? Então eu também eu coleto, vou buscar, né? Uhum. E até porque o pet tem que ir buscar, porque a pessoa está extremamente abalada Sim. emocionalmente. Então, a gente oferta isso porque as pessoas estão extremamente apegadas com os seus pets, né? Então, quando tu traz isso, até dá um conforto Uhum. que tu já está indo buscar. Então, nós temos uma caixa própria para isso, refrigerada, tudo certinho, sabe? Há um carinho, há um respeito, né? Uhum. Independentemente se ele for nativo, se ele for exótico, há toda uma questão de respeito, né? Porque tem Uhum. que ter. A Sim. gente precisa disso. Não é Claro. porque o bichinho morreu que tu vai Sim. tratar de qualquer jeito. Não, não é assim que Uhum. funciona, né? Então, eu sou biólogo, tenho todo um apego com esses animais, né? Gosto de saber o nome, Aham. gosto de ter as informações, fotos, vídeos, porque todas as expressões que ela tem ou ele, né, Uhum. vão ter, eu tento transmitir isso. Às vezes uma dobrinha de corpo especial que ele faz, Aham. a gente consegue estar fazendo esse tipo de coisa, porque trabalhamos com taxidermia avançada, né? Uhum. Então, tudo isso cativa também as pessoas que estão naquele momento tristes, né? Triste. Pela perda do seu pet. Sim, sim. Eu conheço pessoas que entraram em depressão por Sim, conta da sim. perda de Eu um tive um pet. caso em que eles fecharam comigo, o pet, tava tudo certo e tal, mas eu senti que a senhora não tava legal, assim, não tava Uhum. bem. Então eu falei para ela, disse, não, quem sabe tu dá um tempo, vamos dar um tempo, eu coleto, fica aqui comigo, porque o animal precisa ser conservado ou Pois é, congelado, exato. Qual é né? o processo? Vamos imaginar, eu tenho o meu pet lá em casa, o bichinho faleceu. Qual é o procedimento para mim conseguir, quais ações eu tenho que tomar para conseguir passar ele Uhum. para ser taxidermizado? Então, a primeira coisa é conservar esse animal. Conservar seria? Conservar,
tá? Congelador. Então, isso, pelo menos uma geladeira, para a gente Tá. conservar. Não, Quanto eu tempo? tenho- Morreu já? O quanto antes, melhor, tá? Mas já aconteceu de eu taxidermizar pets 24 horas fora da geladeira. Obviamente, numa sombra, era inverno, né? Uhum. E pra te ter uma noção, cara, animal nativo, tá? Era um gato do mato maracajá. Ele foi enterrado e ele ficou 3 dias enterrado. Tá E eu fui brincando. lá, tirei ele e ele ainda estava bom. Mas por quê? O animal enterrado, ele não tem interferência de temperatura. Sim. Então ele conserva Mas muito ele não mais. estava se decompondo ainda, a Nada, parte interna, nada? nada. Que Porque a parte loucura. interna para mim não Sim, influencia, né? tu vai A usar nível de órgãos, e tal, obviamente, né? Para fazer uma coleta de alguma parte de um órgão, para fazer alguma análise, aí já era, porque aí, né? Sim. Já autorizou, já fica mais complicado. Mas a nível de pele, cara, de tudo estava intacto. Bacana. Mas o pet em casa, cara, o quanto antes refrigerar. Então a gente também tem essa oferta, né? De repente trazer e a pessoa pensa. Que às Uhum. vezes vai né, fica eufórica, eu A quero fazer e emoção. tal. Exatamente. Tanto que esse caso que eu estava comentando contigo, ela estava tudo certo, marido 100%, a esposa estava meio assim. Meio Mas, balançada. exato. Mas eu trouxe para cá, para Criciúma, era numa cidade aqui próxima, e a gente esperou um tempo e ela depois ficou 100%, ele balançou, aconteceu. Resumindo a história, eles não fizeram. Cara. Eles não fizeram porque ela ficou muito abalada em virtude... Pô, o bichinho desde... Estavam há 14 anos com o animal. E era um Shih Tzu. Uhum. E o Frederico. Não, calma. Sansão. Sansão. Não posso errar o nome. O Frederico foi uma calopsita que eu posso te contar depois. Tá. E então ficou um tempo e eles resolveram não fazer, né? Então a gente também tem essa opção de, né? Infelizmente não Sim. quer. A gente existe uma forma contratual que a gente faz, né? Sim. E não tem problema, a pessoa pode desistir do processo, Uhum. obviamente desde que ele não tenha sido começado. Claro. Então aí são normas e regras da empresa, Sim. né? Mas acontece, porque bate a questão psicológica. Sim. Né? Então... Tá. Como que acontece exatamente? Por exemplo, nós temos aqui um gato e quando ele chegou aqui, o pessoal tava olhando ele ali, cara, ele parece que ele tá dormindo aqui, Tá dormindo. não é? Ele tem todas as características de um animal vivo, né? O que você utiliza de fato do animal? É só a pele? E aí como que faz essa parte interna? É um molde? Qual é o procedimento? Então, do gatinho preto aqui, o que tem dele aqui? A pele e as unhas, tá? E pontas de orelha. O restante sai tudo. A parte interna ali, órgão, osso. Inclusive a pontinha do rabo dele, tudo, sai tudo, tá? Aí o que acontece? Quando a gente faz a primeira etapa, né, que é tirar a pele mesmo, né? Então, depois eu preciso fazer um manequim dele. Por isso que ele fica com essas perfeições de, né, movimento, contorno de perna, né, de musculatura, de tudo. Porque eu fiz um molde. Né? Então, quando eu faço... É você mesmo que faz o molde? Eu faço tudo. Cara. Eu mesmo faço o molde, tudo. E aí depois a pele dele vai para o curtimento, né? Então, para você ter uma noção, um gato eu vou levar em torno de 30, 40 dias para entregar. Tá? Obviamente que hoje, com a linha de produção que eu tô, eu não consigo entregar nesse prazo, mas é um prazo para ficar pronto. Mas pronto. supondo que fosse, vou fazer ele, você precisa desse período. Isso, 30, 40 dias eu consigo finalizar. Perfeito. Né? Porque ele vai por etapas, né? Então, as aves são um pouquinho diferentes, mas os mamíferos, a gente tem que respeitar essas etapas, mamíferos e répteis. Né? Certo. Peixes também, né? Peixe também dá para fazer? Peixe também dá para fazer, mesma coisa. Que já doideira. estou com uns 2 peixes lá para fazer. Mas já fez também alguns? Ainda não está pronto. Ainda mas está no processo. Está no processo, exato. Que bacana. Desde peixes pequenininhos de aquário até peixes grandes, inclusive, que o pessoal vai vir do Mato Grosso. Cara, que doideira. Doideira. Então sai tudo, fica somente a pele, depois é o quê? Literalmente veste esse manequim.
Literalmente veste ele. Parece fácil, né? Parece É, facinho, né? Como se botasse uma roupa. sim. Mas tem todo, cara, todo um jeito, até porque não é só vestir, a gente precisa. Ai, perdão, desculpa aqui. O alarme tocando. Normal. Professor, né? Professor sabe como é que é. E então. E aí, posteriormente, tu vai ter o quê? A arte final. Né? A arte final é o Que é pulo o. do gato. Ali é o Exatamente. pulo do gato. Ah, mas ele tá dormindo, Rodrigo. Só fechar os olhos. Não. Ele, inclusive, tem um olhinho aqui por baixo. Né? Para Porque dar os uma olhos. naturalidade. Exatamente, porque os olhos saem, né? Vai se perder, né? Não tem como. Sim. Tem que tirar. É praticamente água. É, Né? exato. Então a gente tem eu coloco os olhos de acordo com a coloração, tudo certinho. Vários deles eu pinto à mão, vários Sim, eu já deles, vi alguns vídeos né? seus no Instagram, você Isso, então pintando o olho a e tal. gente pinta de acordo assim o mais próximo da realidade, né? E aí depois ele vai para um processo de secagem, né? Que ele precisa desidratar essa pele, né? Uhum. E aí depois ele desidrata e tu tem todo um acompanhamento, porque às vezes ele pode desidratar, entortar e tal. Então tem que ter um olho em cima desse animal até ele realmente ficar totalmente seco. Né? Perfeito. Hoje a gente adquiriu, inclusive, uma estufa, né? Uhum. Importada, que veio e tal, dos Estados Unidos, inclusive, né? Aham. Que é a mesma que eles utilizam lá. E isso vai acelerar muito o nosso processo e a entrega desses animais também. Ah, bacana. É. Porque então o fator clima, temperatura, tem tudo a ver com o aceleramento ou não do processo. Total. En- Sempre outono e inverno, eu sempre vou demorar um pouquinho mais para entregar. Primavera e Ah, verão, em virtude da temperatura, né? A gente consegue entregar mais rápido. então a conservação, depois de você finalizar o seu processo, a conservação dele no ambiente, esse ambiente também vai interferir, ou não? Depois de ele Depois de ele pronto? pronto. Não. Daí Não? não, não, daí não. Obviamente, assim, né? Ele pode, tu pode ter problema com ele relativo à exposição à umidade, esse tipo de Sim. coisa. É É exatamente isso que esse tu o quis dizer? Ah, isso. então tá. Sim, daí sim. Eu entendi que tu quis dizer de ele começar a secar mais ainda Não, com não, não. calor. Mas eu, Tá. tipo, vou deixar ele num local muito úmido, numa área Exato. Não, aberta. não pode. Isso vai Com certeza vai interferir. estragar, vai interferir na questão de queda de pelo, mofo, tudo isso, Tá, né? Então tem que ter sempre esse cuidado. Uma área perfeito. extremamente aberta, não dá. Ah, quero colocar lá numa área aberta hoje porque eu vou fazer um churrasco e eu quero colocar lá a minha cabeça de javali, a minha cabeça de boi premiado, Aham. né? Ali fora um pouco, tal, sem problema nenhum. Agora, uma coisa que vai ficar à exposição a essas intempéries, isso é um problema. Ah, bacana. Qual foi o desafio maior, assim, que você já fez? A coisa mais complexa, que deu mais trabalho? O trabalho, né? Às vezes um animal pequeno te requer muito trabalho. Por Sim. exemplo, fazer um beija-flor, Um né? Um beija-flor, você já beija-flor, fez? já vários, vários. Então, assim, o beija-flor é muito complexo, porque é muito Pequeno. pequenininho, tudo e tal. Então, requer ali uma especificidade, né? Sim. Agora, o maior desafio, cara, foi um leão marinho que a gente fez, ainda quando eu estava no Museu de Zoologia da Unesp. Um leão Um leão marinho. marinho de 350 quilos. Cara, Ele foi coletado ali em Morro dos Conventos. tá. E nós fomos coletar ele. Nós estávamos em 8 pessoas para colocar dentro de um reboque de uma trabalheira, meu amigo. Cara. Ainda bem que tinha 2 pescadores lá que também deram mais uma força para a gente coletar. Ele levou em torno de uma semana para ficar pronto. Pronto para a secagem, né? Sim. Até porque lá se fazia de uma maneira diferente. Tá. Não é a maneira que eu utilizo hoje, né? Perfeito. Então, ele foi feito mais rápido, mas o processo final, assim, ele acabou dando muito trabalho posteriormente, porque era feito dessa maneira mais antiga, né? Sei. Então, ele deu muita manutenção Tá. depois. Por exemplo, nessa nova taxidermia que eu desenvolvo, não daria esse problema, né? Ah, entendi. Ele Então, demoraria mais tempo para ficar pronto, mas ele não te mas incomodaria. então a técnica faz toda a diferença. Toda a diferença. E outra coisa, né? A questão do peso, né? Tu pegou o gatinho, né? Não Sim, pesa nada. leve. Levinho, né? Se for fazer de uma maneira de métodos antigos, ele fica pesado.
né? Porque é Ah, outras coisas que tu vai colocar dentro, dentro. né? Lembra o nome empalhar que a gente estava Sim, conversando, né? Por quê? Porque se colocava palha antigamente. Então ainda certo. ficava leve. Agora, hoje em dia, se coloca estopa, serragem, né? Tudo isso. Então, assim, ele acaba ficando mais pesado. Aí tu imagina um bichão Sim. gigante que ele tinha 3 metros e alguma coisa, cara. Caramba, Mais ou cara. menos. Então, assim, foi muita serragem dentro. Aham. É um bicho que tu, para te manipular, tu tem que estar em 3 pessoas no Sim, mínimo, né? Se eu faço com uma técnica mais avançada, como eu desenvolvo agora, eu carrego sozinho, de boa, bem tranquilo. perfeito. Por exemplo, um molde tipo do gatinho aqui, o que que vai dentro dele? Com o que que você produz esse molde? Poliuretano, Poliuretano. poliuretano. Isso. Aquela Bacana. espuma Sim, sim, expansiva, né? sim. É Você isso que a gente e aí utiliza. você tem todo um trabalho de Todo, arte. todo. Todo um trabalho, porque eu preciso fazer igual como ele é, Sim. né? Então, assim, ele ficou um pouco maior, assim, mais robusto, né? Uhum. Vem o trabalho artístico que vai diminuir isso através de Desgastar. lixa maior, mais grossa, mais fina, e Cara, tu vai, até tu chegar no momento correto de, beleza, fechou, vamos vestir que esse bacana. manequim. Certo. Voltando no leão marinho, por exemplo, um gato, ele tem a pele e tem os pelos, né? Ou de qualquer animal de pelo, né? Um cachorro, Uhum, o javali, que a gente vai mostrar daqui a pouco. Você precisa preservar esses pelos também, né? Existe uma técnica específica, porque uhum, naturalmente a tendência natural, se você não intervém, é esse pelo cair, né? exatamente. Então, assim, tem todo. Para a parte de mamíferos, a gente tem toda a parte de curtimento de pele, tá? Então, o que que é feito? Depois que ele é descarnado, né? Uhum, Retirado toda a pele, né? A pelezinha dele vai para um processo, né? Eu utilizo sais também e tal, uhum. mas depois ele vai para o processo punk mesmo, né? Tá. Que é onde ele é bem agressivo e tal, para te poder o quê? Fechar esse Esse poro poro, para não cair o pelo, o pelo. né? Ou a Cara, pena do, do, sim. do bicho. Mas daí é só com sais. Mas para o mamífero tem que fazer esse curtimento. Então ele fica vários dias, né, curtindo para que ele consiga fixar isso. E aí cada animal responde de uma maneira, né? Questão de tempo, né? Certo. Depende se a pele é mais grossa, se é mais fina, Sim. né? Se ele é um cachorro, por exemplo, muito sensível, né? Uhum. Então tudo isso precisa ser avaliado para quanto tempo, composição, quantidade de produtos que são colocados, né? Para determinada espécie, tamanho dele, tudo isso vai influenciar também. Num caso de pet, me deu um insight aqui agora, posso estar falando besteira, mas a minha função é essa aqui. Eh, um pet, ele é cuidado hoje com medicamentos e tudo mais. Então, é meio que natural, na fase final da vida dele, ele vai ter algum problema ali, vai ser medicado, medicado e até chegar o momento que ele não resistiu e faleceu. Esses medicamentos, de alguma forma, podem interferir no teu processo posterior Uhum. lá? Ótima pergunta, tá? Por exemplo, existem algumas. Antes de a gente taxidermizar um pet, eu preciso que o cliente me responda um questionário, tá? Ah, Então, numa das perguntas é, por exemplo, teu pet sofre ou sofreu de dermatites, né? Porque a uhum. dermatite ela acaba caindo Sim, pelo, né? Já sofreu e tal, mas não tem mais nada, né? Então, assim, aonde caiu o pelo, às vezes, dependendo do tipo de pelo, eu faço implante de pelo. cara. Eu consigo fazer, tá? O S- implante você, introduz o pelo na pele dele mesmo? Não, eu trabalho com colagem. Ah, tá. Eu trabalho com colagem, mas assim, Fica cara, não é fio a fio, sim. porque senão eu já vou ter que falar contigo, né? Mas assim, cara, tem que ser muito Minucioso. minucioso, minucioso, obedecendo o tipo de pelo, né? Porque os animais, por exemplo, às vezes tu tem um pelo de cobertura que é diferente de um pelo das pernas, Sim. né? Então, assim, o tamanho dele tem que respeitar tudo. Então, às vezes a gente consegue fazer quando são pequenos, né? Sim. Agora, uma dermatite gigantesca fica mais Uhum. complicado. Às vezes, o pet, por exemplo, ele passou por um problema, ele estava já na sua fase final, ou teve um problema, né? E veio a óbito
jovem ainda, Uhum. mas ele foi em algumas partes do corpo foi raspado o pelinho, porque Sim, ele foi para a clínica veterinária claro. para botar soro, né, acesso de soro e tal. Então, nesses pontos, e ele não tenha problema de dermatite, a gente consegue estar cobrindo essas falhas, né? Outro, aí esse é o problema mais grave, né? Seria, por exemplo, se esse pet passou por rádio ou quimioterapia. Ah, Aí isso é um problema. Aí a gente tem que avaliar. Pelo menos, por exemplo, 6 meses, se ele fez a última químio ou aí a última rádio, né? E o pelo conseguiu se desenvolver, a gente consegue fazer a taxidermia. Se ele fez menos de 6 meses, eu não aconselho fazer. não vai Porque, durar. exatamente, aí tem um problema de queda de pelo, ele não vai fixar o pelo. Por Uhum. causa, imagina, químio e rádio, Sim, processos é agressivos, violento. né? Então fica muito complicado. Daí eu até sugiro para a pessoa que não faça, Uhum. tá? Então a Perfeito. gente tem que respeitar essas duas questões: dermatites, químio e rádio. Certo. Bah, que interessante, cara. Voltando um pouco no leão marinho, né? Eu nunca toquei num leão marinho, mas eu já vi documentários e tal. Mas ele tem uma textura de pele, eu acredito, ele é muito diferente, ele não tem pelo. Qual é a densidade dela? É semelhante a quê? A um pelo de, a um couro de porco? Uhum. E como que você conserva isso? É uma pele densa? Ela é mais molinha, tipo sei lá. Uhum. Então é porque tu nunca viu, tá? Mas Aham. tem pelo, Tem tá? pelo? Tem pelo, totalmente coberto por pelo, Cara! tá? Aonde não vai ter pelo, aí sim é somente a pele, é mais ou menos na metade dos pés e das mãos, né? Das aletas. Tá. Então ali tu vai ter só couro mesmo, mas o restante é totalmente coberto por pelo, Cara, eu tá? nunca A percebi isso foca no tem, o lobo marinho, o leão marinho, todos eles vão ter pelo, tá? mas tipo, que tipo de pelo é? Ele Ele é é um pelo mais ralinho, mais baixinho. É que normalmente a gente observa esses animais molhados. Aí ele molhado, ah, cara, hum, realmente, aí eu te dou a, te dá a uma questão tes do erro por causa disso. Porque aí ele fica realmente bem juntinho cola à e fica a pele. cor da E pele. realmente parece couro. Mas não é Ah. pelo. Então, em todo o corpo dele, ele tem um pelo de em torno aí 1 centímetro, mais ou Ah, é menos, de altura. curtinho. O leão marinho, o próprio nome já diz. O Sim, nosso leão africano não tem uma juba? O tem. leão marinho também tem uma juba. É mesmo? Então, na altura do pescoço, até ao redor dos olhos, a altura da cabeça, embaixo do pescoço, ele vai ter uma juba. Dependendo né, se ele for bem adulto e tal, até 4 centímetros de juba. Nessa Então, área ali. realmente, ele fica bem bonitão, assim, só que só na parte do pescoço até a altura da cabeça. Que bacana. Que na região, às vezes, acontece de aparecerem na costa, tal. Pinguins também, né? Já fez algum pinguim? Meu Deus, cara, pinguim foi uma tropa. É mesmo? Foi um dos animais que eu acho que eu mais taxidermizei, assim, de animais Cara, marinhos, sem dúvida nenhuma. Por quê? Ele vem em maior número para a costa, sim, para o litoral de Santa Catarina, né? Ele vem até o litoral do Paraná. Pô, mas já foram vistos pinguins, que é o nosso pinguim de Magalhães, né? sim. Ele vem da região de Magalhães, Aham. lá da ponta da América do Sul, Isso, Cabo Horn, aquela isso, região. na volta ali da Isso. E aí depois ele sobe e vem para o nosso litoral para alimentação. E uhum. principalmente as fêmeas. As fêmeas são mais exigentes do que os machos. É mesmo? É, o macho é meio vadiozão, assim, às vezes De acaba boa. Não vai acaba tão ficando, longe. não vai tão longe, acaba comendo ali crustáceos e tal, outras coisas. A fêmea adora comer um peixinho chamado anchoíta. A anchoíta é parente da sardinha. Parece que é Tá. parente da anchova, né? Aham, Nada a pois ver. é, já É e eu gosto pequenininha. de anchova, cara. É pequenininha. E ela vem, então, para se alimentar. E eles acabam, infelizmente, se perdendo das correntes marinhas, Sim. ficando mais cansados se sai da corrente, né? A maioria são indivíduos jovens, né? Uhum. E acabam vindo aqui para o litoral. Então, eles vêm por uma migração de alimentação. Então, eles vêm em maior número. Então, infelizmente, é o animal que a gente mais encontra morto na beira da praia. Uhum. Como eu fazia monitoramento litorâneo na época, Sim. às vezes semanalmente, às vezes mensalmente, né? Então, o que a gente mais encontrava era pinguim. Então, assim, de animais marinhos, cara, foi o que eu mais taxidermizei.
Caramba. E ele é um E bichinho são bonito, aves, né? né? Às vezes as Pois pessoas é. acham que é pelo, mas não Aham. é, é É pena pena. mesmo. Só que elas são bem pequenininhas e bem juntas, bem unidas, assim. Realmente parece um pelo, mas não são. São penas, são aves. Cara, o pinguim é um caso interessante, né? Que ele é uma ave, ele anda muito mal, não voa, mas nada que é uma maravilha, Né? né? Salvo os pinguins de Magalhães, né, cara? Oh, esses não? De Magalhães, não, perdão, o de Madagascar, Ah, não, do é. Aí desenho. lá. Aí tem uma hora que eles dizem, né? Quem disse que pinguim não voa? E Aí tem, é um caso e à tem parte. cada caso, cara, de pinguim que tu não tem noção. A gente, na época que eu trabalhava lá, a gente era chamado pela população, não, ó, vem aqui que eu peguei um pinguim e tal, porque as pessoas às vezes têm a ideia de que tem que pegar todo o Aham. animal marinho que chega Sim. na beira da praia. E esse não é o objetivo, deixa ele ali. Uhum. Avisa os órgãos ambientais do município, né? Ó, tem um lobo marinho ali, mas não toca, não pega. E eles pegam. E tem a ideia de que tem que colocar na geladeira. Vários casos. A gente foi nas casas das pessoas e o bicho estava dentro da geladeira, mas assim, com os olhos vermelhos, tremendo de frio. Ou seja, um bicho cansado, com fome, fraco. Ele precisa, ao contrário, ele tem que Calor. ser aquecido, né? E tu chegava lá, cara, e os bichos assim, Ah, tremendo. A gente enrolava ele mas, numa cara, toalha, assim, a alma dele começava a voltar pro corpo, cara. Não, olha, e uma vez chegou um na Unesc com um balde, o pinguim no meio e gelo ao redor. Parecia uma caipirinha de de pinguim. pinguim, com gelo, cara. Esse bicho tava assim, ele me olhava, ele mal piscava. Aí eu tirei ele, aqueci rapidamente, assim, a alma voltou pro corpo de novo. Cara, mas vou te Então, assim, dizer que. animais marinhos que as pessoas encontram na beira da praia, deixem na beira da praia. Óbvio, e esse ano, pior ainda, né? A gente está com a gripe Uhum. aviária, né? Então, ele pode contaminar as aves marinhas, pode contaminar mamíferos, né? Por conta desse contato. Por conta desse contato, né? Então, assim, esse ano, principalmente, hipótese alguma, coloque a mão, não peguem esses animais, né? Já vários leões marinhos aqui no nosso litoral, no sul, já foram realmente confirmados com gripe aviária e leões marinhos. Sério? Tá bem complicada a situação, está controlada, Uhum. mas requer muito cuidado. Então, assim, quem é que vai botar a mão em um animal silvestre em qualquer época, né? Não é só agora por causa da gripe aviária. Só um profissional habilitado. Uhum. Ele é forte, ele bica, ele Sim. morde. Já tivemos relatos de pinguim mordendo o olho de uma pessoa e ela ficou cega. Sério? Na É. região aqui ou fora? Isso foi fora, isso foi no Rio de Janeiro, tá? Cara. Mas acontece, porque as aves, o brilho dos nossos olhos chama muito a atenção das aves. E ele foi bicar e bicou e infelizmente ficou cego de um olho. Ou seja, um profissional que vai chegar para pegar um pinguim, ele vai estar com todos os EPIs corretos, Uhum. luva, óculos de proteção, máscara. E vai entender o que o animal pode ou não fazer também, Exato, se porque aí tu já proteger. entende do comportamento do animal. E às vezes, né, ele pode ser imprevisível além de Sim. tudo isso, né? Cara, mas eu te digo, cara, que se eu achasse um pinguim, eu ia botar ele na geladeira. Porque Exato, a tem isso. imagem que a gente tem é que o bicho Uhum. vive, tipo, Não sei se é porque o pinguim tá no rótulo da Antártida. também. Tem que botar na Só não bota geladeira. ele junto, por nada, abrir a geladeira, ele já tava tomando a Já tá. Antártica lá. Então não adianta. E Que interessante parada isso. de ônibus em Criciúma, a gente já achou pinguim. Parada de Em ônibus? parada de ônibus dentro de uma caixinha. Eu acho que a pessoa trouxe, pensou melhor, né? Não Disse, cara, sabia o que isso não é fazer. tipo um papa-banana, não Aham. é um pardal, né? Como é que eu vou Vou tratar deixar desse aqui. bicho? Já Que encontramos na beira de um rio, com arroz do lado. arroz? Parecia-se uma oferenda, inclusive. Pois é. Aí tu olhou ali com arroz, né? Pô, o bicho come carne, né? Ele é Sim. carnívoro, né? Mas carne Então, mesmo ou peixe? peixe, né? Sim. Carne de peixe e Tá. tal. E, claro, se tu botar um bife ali, não vai comer, né? Sim. Então, quando ele vai para um centro de reabilitação, é feito papa de peixe e tal, e ele vai Uhum. colocando até ele conseguir comer sozinho. Tá forte, tá legal, depois ele é solto. Bacana. Ah, então, a gente já sabe, né? Nós temos um coati aqui que você fez também. Coloca ele aqui pra gente dar uma olhada nele aqui. Cara, esse coati, ele tá lindo demais. Ele tá muito natural. Dá para botar aqui no meio? Isso, coloca aqui no meio pra galera ver. Qual é a câmera aqui, Jana? Aqui tá legal? Soltar aqui.
Porque, tipo, quando a gente vê ele na natureza, cara, ele tá perfeito, né? Ele tá assim. A gente que Uhum. vai pra serra ali, tem muito ali Muito, muito. na chegada da serra, no topo ali, Uhum. e eles chegam muito próximo da gente ali, o pessoal dá alimento para ele. Como que é essa interação? De alguma forma atrapalha o animal? Totalmente, totalmente. Que o que eles comem de pipoca ali não tá no Pipoca, mato. chips, eles grudam aquelas pernas de salame daquelas, é sério, cara, e sai correndo pro meio do mato, é incrível. Se tu deixa o carro aberto, ele pega coisas de dentro do teu carro, porque o que aconteceu? Ele tá em um ambiente, né, Uhum. aonde ele vai aprendendo, Sim, né? Por exemplo, o barulhinho do saco de salgadinho. com o Aquele tempo barulho ele metálico. entende que Opa, é se alimento. tu chegar um ali e fizer esse barulho, tu vai ver que vai Ele vem. brotar coati de tudo que é lado, né? Só que é um alimento extremamente nocivo para o animal, né? Às vezes tu Ah, reduz o tempo de vida dele pela metade. é A mesmo? quantidade de açúcar, a quantidade de sal, quantidade... É um produto ultraprocessado. Sim, Não é nem bom nós comermos, exato, né? né. Então, tu imagina um animal desse. E aí ele para de fazer o papel dele, que é comer insetos, comer sementes, Por entendeu? conta da facilidade que ele tem, Exatamente, comida abundante ali. exatamente. E ele morde, né? A gente tem vários Sim. relatos lá em cima, lá no Mirante, e eles morder dedo, porque as pessoas querem chegar perto, botar a Sim. mão, Uhum. né? E alguns aceitam, outros não. Então, esse é um grande problema, né? Certo. Aqui em Criciúma a gente está com problema da morte por atropelamento, né? Sendo que a maioria dos animais que eu trabalho, de animais nativos, eles são vítimas de atropelamento, né? Sim. Mas eles aqui na rua Hercílio Luz, ali em Coati? cima, sim, ali a gente tem um grupo de coatis que vem do Morro da TV Tá. e eles descem para... Tá Sim, lembrado onde é sim. Hercílio Luz, né? Sim. Então, onde tinha aquela pizzaria ali, né? Sim, Como é que é? Pizzarela, é isso, isso. né? Não, Aí sobe à esquerda, até tem uma parada, tem uma parada eletrônica sobre a São ali. José ali, e aí a que cruza e Isso, que sobe ali. sobe, exato. E aí tu tem um grupo que ele desce ali do Morro da TV e eles vão até a gruta. Tá. E da gruta, eles ainda têm um fragmento onde eles se deslocam e vão em direção à mina do mato. Então eles fazem esse caminho Esse o tempo trajeto. todo. E aí o que que acontece? Quando eles vão atravessar a Hercílio Luz, eles acabam sendo alguns Ah, é atropelados. que ali já é uma zona bem povoada, com prédios, Bem com tudo. povoada e tem muito movimento na parte da manhã ali, Sim, né? E pessoal dos final da prédios tarde, ainda. exato. Então já tem ali um redutor de velocidade, que é 40 quilômetros por hora. A diretoria de meio ambiente já colocou uma placa, né? Instruindo os Uhum. usuários de que tem que reduzir a velocidade, porque tem passagem de animal silvestre, né? Fizemos uma Ah, campanha ali também com os meus alunos do Sedup. aham. Fizemos uma campanha bem legal, bem bonita. Até mandar um abraço pro pessoal do Sedup lá, Aí, ó. meus alunos e Show bacana. professores. E a gente já tem registro de 4 indivíduos mortos ali esse ano, Cara, vítima de e de atropelamento. alguma forma é monitorado esses animais ali? Se sabe quantos tem? Como que é? O grupo deles ali, cara, eu acredito que são em torno de uns 30 indivíduos. 30. Agora, quantos grupos, aí eu não sei te dizer. Ah, tá. Porque teve alguns grupos que já foram filmados, inclusive eles passando, eles atravessando, então deu para fazer uma contagem. Tá, Mas se tem mais grupos, eu não tenho essa tá. informação. E normalmente eles têm um clã ou tipo, se tá na mata ali, tá tudo junto? Normalmente ficam todos juntos, esses são Tá. grupos, só que sim, grupos, né? Sim, Cada grupo com o com seu. os seus ali. Exatamente. Só que eles precisam encontrar outros grupos. Porque aí a gente já está falando Ah, de genética, né? tá. Para eles não se Porque, cruzar entre exato, si. só entre si eles vão ficando indivíduos mais fracos. Sim, Então eles precisam estar trocando, essa né, material interação. genético, ter essa interação para ser indivíduos mais fortes, Que né? bacana. Troca de liderança, tudo Sim. isso, né? E quais outros animais silvestres nós temos aqui em Criciúma, então, nessas ilhas que a gente tem aí de Então, cara, o animal que mais morre atropelado na Criciúma, região, e pode pegar o Brasil inteiro, é o gambá. O gambá? gambá. E ele é um animal nativo, é um animal Sim. protegido, né? Então, o que a gente tem aqui é o gambá de orelha branca. Aham. Infelizmente, é o animal mais atropelado na região. Em segundo lugar, é o cachorro do mato, o Tem graxaim. muito cachorro do mato? Bastante graxaim.
Busquei um há É um tempo atrás é o mão agora. pelada que Mão chamava? pelada é outro. Ah, Daí é o tá. guaxinim, né? Tá. É o guaxinim. Aí tem a mãozinha pelada Isso. mesmo, tem aquela máscarazinha É. do zorro ao redor dos Isso. olhos, né? O cachorro do mato, ele é todo cinza e tem as botinhas preta, né? E Tá. mão e luvinha preta. Tá. E aí tem o rabo bem avantajado, né? Aham. Tanto que o pessoal chama Sim. raposinha da serra. Mas ele é mais comum chamar como graxaim mesmo aqui na nossa Uhum. região. E ele interage de alguma forma mais próximo do ser humano, da área habitada aqui, ou ele é mais. Durante a noite. Ah, Durante a é? noite, sim. Durante o dia é muito difícil tu ver um bicho desse, né? O Uhum. pessoal que sobe ali a Serra do Faxinal, ali do Tá. Itaimbezinho, lá em cima é bem comum tu observar eles. Ah. É, aqui, cara, o que a gente tem de registro, de imagens, né? Ele vivo, se deslocando é à noite, né? Aham. Pio Correia já foi É visto, mesmo? ali na região da Unesc, porque tem alguns fragmentos ali Sim. para trás de vegetação, então eles vão se deslocando, né? Vão indo. Infelizmente, nesse meio tempo, eles têm as rodovias, Sim, essa né? Então interação ali aí é ele onde se acontece complica. a maioria da morte desses animais. Tem muito aqui na região também, eu esqueci o nome agora, tipo, tem bastante ali no Mampituba, por exemplo, é a Capivara? capivara. Capivara. A capivara, cara, ela tá começando a ter alguns problemas, assim, em virtude de, não ela, mas Uhum. A a interação. interação, né? E condomínios, Uhum. e residenciais, e loteamentos, né? Cada vez se deslocando mais. Então, elas estão ficando cada vez mais inseridas nas regiões urbanas, Isso. né? Rio Tubarão, por exemplo, um grande problema, né? De atropelamento, mortes de pessoas, inclusive, né? Ah, porque tipo, Em um virtude de motoqueiro. bater um bicho desse. Imagina, uma Aham, é capivara grande, né? adulta aí pode chegar a 150 quilos, né, É. cara? Um bicho muito grande, né? Aqui na 101, eu fui, até fui tentar coletar ela, mas infelizmente estava muito, muito estragada. Um Uhum. carro bateu, as pessoas ficaram bem, graças a Deus ninguém morreu, mas teve ferimentos bem graves, É assim, mesmo? na região do Maracajá. Então, tu bater num bicho desse, caramba, tu bater num muro, Sim, ela é entendeu? grande, né? É muito Se o cara tá grande, de né? moto, por Se tu exemplo, o pegar a risco. região do Cocal do Sul ali, Sim, quando tu aquela passa região. uma Mampituba e vai em direção ao Cocal, Ali tem cara, bastante. tem bastante e várias delas atropeladas. Esses dias tiveram que parar o trânsito porque um filhote acabou sendo atropelado e a mãe retornou para cima da rodovia. E aí elas são extremamente cuidadosas umas das outras, né? E todas elas voltaram. Ah, Fecharam a rodovia, porque inclusive. elas vieram para proteger o filhote Exatamente, atropelado. porque aí a fêmea voltou e aí eles começaram a emitir sons e eles foram vindo e voltando. Mas ela é um. Dentro de condomínio, por exemplo, também é um problema. Porque às Sim. vezes as pessoas fazem os condomínios, fecham os condomínios com ela dentro. Ninguém Ah. encostou, não é crime, ok? Aham. Agora, tu manipular esse bicho é crime ambiental, tu não pode, porque ele é um animal silvestre, ele é um animal Cara. protegido por lei. Mas ele está como um número muito grande de indivíduos em todas as Sim, regiões, eu cara. e ele Tá é um ficando bicho bem dócil, né? complicado. Ele vai à água, cara. O grande problema é esse, né? Quando ele tá com medo, ele vai para a água. Tá. Então, por exemplo, se tiver uma criança na frente dele, Ele atropela. ele vai atropelar. Não tá nem aí. Então, tu imagina um Aham. bicho de, vamos lá, Não, vamos ele é botar por grande. baixo, 100 quilos, um É. indivíduo assim, adulto, mas não um pancadão, Sim. bater numa É. criança, e aí esses condomínios são cheios de lagos, né? Sim. Então, sempre, uma dica é que quando o pessoal for fechar um condomínio fechado, sempre tentem fechar sem elas estarem dentro, porque depois é Uhum. uma complicação para te poder tirar. Perfeito. Interessante. Um outro animal que o pessoal costuma fazer muito, né? Eu já fui em clube de tiro e vi, a gente vê aqueles filmes americanos. O americano ele tem muito essa questão da caça e ele gosta de expor isso, né? Aqui está começando e um animal que é muito, que é caçado, né? E é quase uma epidemia, é o javali, né? O javali, ele é um animal silvestre? Não é? Você precisa dessas autorizações? Não precisa? O javali é um animal exótico, Ah, tá? tá. Então, é um animal exótico de fora do Brasil, né? Ele foi inserido no Brasil aqui, foi na década de 40,
E não, primeiramente foi os argentinos, paraguaios que trouxeram esse animal com o objetivo de tu ter um animal grande, de produção para produção de carne, Ah, né? a intenção era Foi essa, sim, comercial. sim, total. Essa era a intenção. Ele entrou no Brasil pela região do Paraná Uhum. e ele se adapta super bem, cara, em qualquer lugar. E depois veio Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, assim, ele veio Então, assim, no Brasil ele tomou conta na região sul. E Tá. depois ele foi subindo, né? Então, Ele se adapta em áreas quentes, como cara, o o nosso bicho se cerrado, coisa adapta em assim? qualquer lugar. É uma E ele é loucura, natural de onde? loucura. Eles são asiáticos e africanos, né? Aí depende, né? Ah, tá. Então depende da região que tu vai, que ele foi trazido, né? Sim. E aí depois ele acabou misturando, né, com o Sim. nosso porco Aham. também, né? Que é o famoso Java porco, Sim. né? Então a gente tem Java porco em vida livre, né? Uhum. E também em cativeiro, né? Tu Tá. vai ter os dois. E ele é um animal assim que se adapta hiper bem. O problema é que ele, cara, ele demole tudo. E tiver na frente. Desde as plantações, tá? E ele é um bicho que assim, ó, por exemplo, ele vai numa roça de milho, ele rói um pedacinho aqui, um pedacinho ali, um Ele só pedacinho vai do destruindo. outro, e aí tu imagina um grupo de Uhum. 100, 200 indivíduos, eles pisoteiam tudo. Ele tem o costume de fazer como o porco. O porco adora água, né? Sim. Então ele vai, roça na água, né? Uhum. Tal, faz xixi na água. E o javali também faz isso. Só que ele faz aonde? Nas nossas nascentes. Então eles estão também contaminando as nossas nascentes de água. Então o Caramba. javali é um problema mundial, né? Sim. Mundial. Bom, os controladores norte-americanos abatem esses bichos de Sim. helicóptero, Sim. né? Aqui, em virtude do Do custo, é custo. muito alto. Então os CACs que trabalham com esses animais e eles podem controlar esses animais, né? Então eles controlam, obviamente, com armamento, né? Tem que ser tudo liberado por Polícia Federal, Sim. Exército, os cachorros, a mesma coisa, tudo tem que estar dentro das normas, Mas tem não é que um ter risco muito legalizado. grande pro cachorro? Muito, muito, muito. Então os cachorros utilizam proteções, né? Então Ah, sim. existem umas roupas que protegem, porque depende da característica do cachorro, né? Por Sim. exemplo, existe o cachorro que só localiza, mas ele não chega, Ah, entendeu? ele só levanta o. Ele faz o estardalhaço, o berreiro, e ele às vezes puxa os cachorros maiores, inclusive. Aham. Agora, na hora do vamos ver, do pega pra capar, daí tu E tem que ter um aí? dogo, aí Uhum. tem que ter um Um cachorro bicho grande e forte, forte. mais forte, mas eles usam proteções e tal. Mas mesmo assim, às vezes, É infelizmente, arriscado. acontece perda desses animais. E a carne dele é comercializada? Ela só é comercializada desses animais que tu tem em cativeiro, né? Onde O ele tem a silvestre? liberação, né? Eu digo o javali, né? Sim, sim. Javali. Então a carne de javali, ela pode ser, tanto que tu tem, né? Tem acesso hoje a Sim. vai em churrascarias, tem carne de Aham. javali, só que tem que ser aonde? Locais liberados, né? Até por vigilância sanitária, Sim. ministério e tal, precisam liberar essa produção, porque são animais vacinados e O tranquilamente, né? silvestre mesmo não é É arriscado. arriscado, né? Porque aí tu não sabe, né, cara, qual é o patógeno que ele pode ter e tal, né? Uhum. Tanto que os próprios controladores não podem nem trazer a carne, né? Ele controla o Ah. bicho e deixa lá na fazenda. Ah, Ele é tá. enterrado lá mesmo. Ah, É, não pode não ser pode. O que eles comido ele. trazem é a cabeça e tal para troféu de caça, Sim. entendeu? Mas o restante não Vamos pode trazer. mostrar a Vamos. cabeça do bicho aí. Vamos tirar o nosso amigo aqui, ó. Eu só gostaria de mostrar Ah, para tá, ti, vamos lá. cara, Hum. só que é muito legal, muito interessante, já que a gente viu no gatinho Uhum. e eu mexi no microfone Não, aqui, não, tá, acho tá que legal? tá de boa. Tá tranquilo? Vamos lá. Tá. Por exemplo, a movimentação, né, de musculatura do indivíduo. Sim, Então, isso aqui, cara, é uma coisa da nova taxidermia, a taxidermia. taxidermia avançada, né? Esse movimento de coxa, movimento de membros, né? Uhum. De coluna, né? De cabeça, da cauda. Tudo isso faz uma total diferença, né? Cara, é Então, porque. porque eu tenho dois exemplos, né? Um indivíduo que está dormindo Sim, e um indivíduo que está acordado. Olhinho, né? Olhos perfeito. importados desses indivíduos, boca, Aham. focinho. Então, tudo isso, cara, é a nova taxidermia. É porque parece que, tipo assim, ele tá vivo, tu só Que tá deu. paradinho, né? Pauseou ele, não. Exato. Tá paradinho, tá quietinho, né? Uhum. Mas isso já é um método da nova taxidermia. E levinho.
Sim. né? Levinho. Obviamente que a gente sempre bota numa base, porque como esse indivíduo eu trouxe, inclusive, de uma escola, né, Aham. para mostrar, né, lá da educação infantil do São Bentinho, Ah, né? bacana. Então eu trouxe de lá para mostrar para vocês. E então ele precisa ser manipulado pelas professoras. E tu Sim. imagina se tu tiver um bicho desse pesado. Sim. Não dá, é complicado, né? Então, esse também é uma outra função dessa nova taxidermia, porque tu consegue levar para a sala de aula, as crianças podem botar a mão, tudo Uhum. bem tranquilo, né? Então, pô, tu ter um indivíduo desse para trabalhar com educação ambiental, Nossa. conscientização, dentro de uma sala de aula, cara, nenhum livro, nenhuma Aham. imagem que tu mostrar num data show Sim. vai bater essa questão, Não, né? e é incrível, Rodrigo, porque assim, poxa, eu tô com 46 anos e eu nasci na roça, no Uhum, mato, né? Sou do interior de Maruí. E hoje eu moro aqui muito próximo do centro, e eu lembro que quando criança era normal, cara, a gente tinha uma funda lá para matar a rolinha. E aí a gente não via isso há 30 anos atrás, morando no sítio, eu via menos animais silvestres do que eu vejo hoje aqui morando. Tipo assim, cara, eu sou acordado por um bando de aranquãs na minha uhum, casa ali. uhum. Tem um matinho atrás de casa e é muita aranquã ali. E lá no sítio, há 30 anos atrás, para mim ver um aranquã, cara, eu tinha que ir lá no morro, muito longe da vila, Uhum, para poder ver. Porque se ela chegasse ali, o pessoal matava. Era uhum. espingarda, era tal. Então isso afastava. Hoje, com essa educação ambiental que a gente tem e tudo mais, você não vê um animal desse, você não tem mais a intenção de matar ele. Pelo contrário, você quer ver ele de perto e tudo mais. Né? Então, a importância dessa conscientização para preservação e ampliação do número desses indivíduos. Né? Então, o trabalho de Exato. vocês é. É porque tem duas coisas muito importantes no que tu falou. Primeiro, quando tu morava lá, tu tinha uma área de vegetação muito maior. Sim. Então ela também não precisava vir na cidade, Ah, entendeu? entendi. Hoje, Eu acho que nós mexemos aí, só opa, aproxima um pouquinho. vê se tá bom agora. Aí, Aí. perfeito. Aí tu dá hoje ela tem que se adaptar nos fragmentos Ah, que ela entendi. tem, entendeu? Então hoje, como É tu que antes falou, ela não precisava vir tão próximo. exatamente. Nós avançamos, Sim. entendeu? O ambiente dela. Quem se adaptou, beleza. Quem não se adaptou, foi embora. Uhum. E aí, quem não se adaptou dessas duas formas, infelizmente morreram. Sim. Entendeu? Então, essa é a primeira questão. A segunda questão que a gente vai ter relativo a isso é essa adaptação Tá. delas na cidade. Então, se tu for ver hoje, Aranquã, a gente vê muitas Aranquã. Às vezes eu vejo o Aranquã no bairro Michel, Sim. na calçada, né? Aham. Curicaca, o número de curicacas que aumentaram, aquela com o bico comprido, Sim, eu vejo na exato. Centenário, no Uhum. canteiro central, se alimentando. O tapicuru, que tem também um biquinho, só que ele é pretinho, um pouquinho Sim. menor. Aham. Eu vejo no Rio Criciúma, dentro do rio. Eu vejo ali também fora, nos Sim. canteiros. Então, assim, eles tiveram que se adaptar. E o outro detalhe importante é a questão da a informação que chegou também dessa maneira, como tu falou, relativa à conscientização, mas também a legislação ambiental apertou. Sim. Não que ela não existia, ela sempre existiu, mas a fiscalização, né? Obviamente que redes sociais, né, tudo isso, a própria Uhum. televisão em determinado momento também levaram essa informação de que era crime ambiental Sim, fazer isso. hoje é. Então assim, ó, a polícia ambiental, os órgãos ambientais tiveram um papel fundamental também, Uhum. desde fiscalização, né, e chegando em cima de caçadores e tudo Sim. mais. Então, esse assim foi duas pontes que Uhum. vieram e E também ajudaram mais na questão da preservação desses animais. bacana, bacana. Muito legal. Ah, vamos Vamos ver o. trocar aqui Vamos então? trocar o bichinho. Então, vamos lá. Vamos pegar um Deixa maiorzinho eu botar agora. aqui. Na nossa região aqui, área de serra, por exemplo, onde está infestado de. Esse aqui eu vou ter que dar uma Isso, seguradinha vamos nele, eu segurar ele no acho. meio aqui, ó. A gente Vamos, segura aqui. apontamos, Jana, apontamos ele para qual câmera aqui, Jana? Essa aqui. Ah, é. Boto Pode. aqui no meu colo, então? Isso, e Será? aí Então essa pode ser. câmera aqui pega ele. Tá. Ó, vamos tirar a água aqui, ó.
Ah, Assim fica olha o bom? bichinho. Essa da frente Ah, aqui. essa aqui, tá. Isso. Olha, esse animal É é um um bicho grande, animal né? grande, né, Esse é um cara? bicho Os grande. dentão dele. O dente dele é uma arma, realmente, É né? uma é a defesa dele, né? Sim. Então, assim, só os machos têm essas presas grandes. As Ah, fêmeas têm presas, mas são são pequenininhas. Às menores. vezes é um bicho muito grande, que às vezes chega até quase o tamanho de um cachaço, que a gente chama, né? Sim, um Os machos são porco. os cachaços. Mas assim, com uma presa desse tamanho, somente os machos, né? Certo. Então ele utiliza para se defender, para ter uma noção. Esse é o cachaço com a maior presa que o taxidermia até hoje. É mesmo? É, dá 8 centímetros de presa, É cara. grande. É Gente, eu bem passei a grande. mão é uma É bem lâmina grande. o dente E dele. nessa parte interna, né? Eu até tinha comentado contigo anteriormente. Então, aqui, ó, é extremamente afiado. Por quê? Porque ele afia essa parte do dente na presa de cima. Certo. Ele não corre o risco de perder essa presa? Ou não Quebra, é igual um tubarão que sim. vai vir outro, não? Não, até vem, ele desenvolve uma outra presa, Tá, dependendo da situação, tá? Mas ele tem que ser jovem. tá. Se ele for mais velho, não é que ele desenvolve aqui, ele vai dar um jeito de afiar no que sobrou. Certo. Acontece isso. Porque às vezes o bicho perde numa briga, Sim. né? Bate, ele raspa o tempo inteiro, né? Aham. Porque ela vai se desenvolvendo, né? Ela vai Sim. crescendo, ela vai Aham. crescendo. Então, assim, ela não pode perder na A base. raiz. Na base ele não pode perder. Mas aqui, de quebrar, e depois ele afia. Se ele não alcança aqui para afiar, ele vai afiar numa pedra, Uhum. numa árvore, né? Até porque Ah, isso também, os machos fazem muito sim. isso, né? Porque até ele entra como a caracterização de território, né? Então, Aham. faz xixi, faz Sim. cocô, faz No tudo padrão isso, né? tipo leão, a gente. Exato, é Aham. normal, né? Os animais Sim. silvestres, exóticos, fazem esse tipo de coisa, né? O Na- cachorro, né, cara? Sim, O o cachorro cachorro já vem é e não faz xixi territorial. em tudo que é canto. Exato. Então, É normal, demarcando né? o Território, território. exato. Na nossa região de serra aqui, a gente tem o leão-baio, naquela Uhum, região ali, que é sim, o o puma, tem puma. toda a América do Sul. Ele não caça o javali? Ele bota pra correr. Ele bota pra Ele bota correr. o leão-baio para correr? Ele bota o leão-boy pra correr. Cara, até uma onça, se tu for pegar, que é o nosso maior Sim, felino felino. das Mas aí Américas, mais mas ele tá na região da onça ali em cima no tudo, Pantanal? tudo. Cara, ele tomou conta quase o planeta inteiro. Caramba, cara. Hoje ele é considerado uma praga em vários países, Tipo, ele não vai entendeu? ser páreo para um leão, por exemplo. Para um leão, não. Agora, se tiver um grupo de javali, Complica. aí complica a situação, entendeu? É a Cara, mesma, como eu te falei, por exemplo, se vir uma onça, que nós não temos onça aqui, sim, mas se vir uma onça em um cachaço adulto, pancadão, dá ela uma vai briga parelha. pensar muito bem, cara. Porque numa passada que ele passa essa presa, abre um rombo. Mas, tipo, a onça já conhece ele para evitá-lo? Claro, sem dúvida, sem dúvida. Então, o que a onça vai mirar? Um filhote, Uhum. uma fêmea, ou até um macho, mas um jovem, entendeu? Ele vai pesar. Depende o nível de fome dela também, né? Desespero. Ainda não. Porque, por exemplo, esses bichos menores, normalmente eles não vão estar sozinhos, Sim. entendeu? Então, por isso que eu digo, ela vai pensar muito bem se vale a pena o risco. Aham. Agora, um cachação desse aqui, cara, Cara, já que era, vai doideira. embora, não tem como. A gente tem registro desses bichos, para você ter uma noção, nem é da dieta, né? Mas se alimentando de carne, O javali? o javali, né? E aí ele tem outro grande problema, por exemplo, que nós temos, né? O cateto Sim, e o queixada, que isso. são São parentes, parecidos, são mas são parentes, menorzinhos, são né? menorzinhos, né? E esses são nativos. Sim. Eles estão correndo esses nossos nativos desses espaços, eles botam para correr. Então, até esses indivíduos estão diminuindo o número de espécies. Mas não, na sua avaliação, não falta, então, desses meios ambientais tomar uma ação mais forte para controle dessa praga? Sem dúvida Porque é nenhuma. uma praga. É uma praga, é uma praga, é uma praga. Ele compromete muito a nossa agricultura, ele Uhum. compromete as pessoas, porque Ele ataca as ele ataca pessoas. as pessoas. Se ele se sentir ameaçado, ele vai atacar. E aí, assim, a gente tem registro de pessoas que já morreram em virtude de contato com javali, né? Ah, mas eles estavam caçando javali. Cara, é uma Sim. profissão, Uhum. entendeu?
E é E é necessário, na verdade. legalizado e necessário, né? Existem alguns projetos vinculados, por exemplo, a eh, fazer um controle, me fugiu a palavra, Manejo. não, com anticoncepcionais para fêmeas, Tá. tá? Esse tipo de coisa. Mas, cara, é muito bicho, é muita fêmea. É um processo, assim, ó, cirúrgico para te desenvolver isso também, Problema é ele dar o né? comprimidinho pra ela todo dia na boquinha. Então, não, tem dessa forma e o outro controle que é mesmo fazendo ligaduras e tal para a fêmea não ter mais filhotes, né? Mas aí tu teria que O pegar processo ela, cirúrgico, tirar exato, mas aí nesse exatamente. caso é mais fácil tu eliminar o. Muito complicado, tá? Os Estados Unidos trabalham com caça já há muito mais tempo que o Brasil e eles não dão conta. Aí tu imagina Cara. nós aqui, É que que lá a tu tens uma legislação é muito mais apertada com e armas e tudo mais. tem que ser, né? Mas assim, tu precisa manejar esse bicho. Não, E um dos a é a questão do caça. acesso a armas no Brasil é muito mais dificultado do que nos Exatamente. Estados Unidos. Principalmente dependendo do estado, né? Nos Sim, Estados Unidos, que cada um tem a sim. sua lei, né? Então, assim, e tem que ter, né? A questão de legislação, ela precisa. Mas a gente precisa abrir os olhos relativo ao controle de javali, que está extremamente descontrolado, inclusive, em Uhum. determinadas regiões. Porque ele prejudica, inclusive, a nossa a biologia natural, né? Ele está expulsando Tudo, acabando com as nossas nascentes, como eu já tinha comentado, Pô, isso é entendeu? extremamente grave. Extremamente grave, extremamente. Ele acaba com as nascentes. Por exemplo, tem regiões onde o pessoal utilizava água de morro, Uhum. né? E que não pode usar mais. Porque ele já Cara, pisoteou, já contaminou, acabou com tudo. Então é um problema seríssimo. O javali é um problema seríssimo. Eu acho que precisa ainda cada vez mais a gente ter a opção de pessoas responsáveis, sim. né, dentro da legalidade, Uhum. tá controlando esse indivíduo que é de extrema Um risco, periculosidade sim. para o ambiente, para a questão econômica, Sim, financeira, né, vinculado à agricultura, né? E a segurança do ser humano também, sim. porque hoje em dia a gente tem ele mais na serra. Aham. Se a gente não controlar eles e ele começar a gostar de descer, E começar. E qual é a questão dele entendeu? de chegar em áreas urbanas? Nós não temos esse problema ainda. Ainda aqui não, né? Mas em algum local já tem? Aonde tu tem cidades, onde tu tem a agricultura, né? E ainda tem o ambiente de serra, ok. Mas já foram registrados javalis aqui embaixo, né? Já foram aqui perto da gente. Uruçanga já foi registrado um. Sério? A gente já teve 2 pela região de Araranguá, 2 fêmeas, eram 2 fêmeas grávidas, inclusive, porque a Polícia Ambiental teve que abater esses Uhum. indivíduos e eles foram para a Unesc, né? E lá Ah, eu acabei abrindo esses animais e tal, comecei a prepará-los e tal, e visualizei que eram 2 fêmeas, de cara, vamos dar mais uma olhadinha. Todas as 2 estavam grávidas, eles se inclusive. reproduzem muito rápido, né? Muito rápido, muito bem. Qual é o ciclo de Complicado, né? reprodução deles? Quantos meses de. Ele vai dar, cara, agora de Tipo o cabeça eu porco, não me não? lembro. Ou é Mais diferente? ainda, É mais rápido que o mais rápido porco ainda. nosso. Isso. E Cara. os filhotes se adaptam muito rápido, né? Uhum. Muito rápido, assim. É difícil ter perda Entendi. Até porque ele não dos tem predador, filhotes. né? Exato, entendeu? Então, assim, como tu tem fêmeas grandes ali te protegendo, porque os cachaços, eles têm vida solitária, né? Eles não vivem com os Ah, é grupos. mesmo? Mas tu tem vários machos e fêmeas gigantes, né? Sim, Então elas acabam protegendo suas proles, né? sim. E elas se desenvolvem Muito rápido. tranquilamente no ambiente e Que vai embora, loucura. cara. Vai Olha embora. aí. É um Então é caso. um tipo de taxidermia que a gente desenvolve também, né? Aonde também é retirado tudo de dentro, né? Uhum. Assim como é feito o Aí, gatinho, aí o é um. javali, Não tem o crânio dele aí. É um. nada. Não tem nada, tá? Cara. Então aqui o Mas para que... preservar essa parte, porque esse osso, céu da boca, tô vendo, língua, Uhum. todas as presas, tu tem que conectar tudo isso no teu molde. Exatamente, exatamente. Então, o que que fica, ó? Vai ficar a mandíbula, vai Tá? ficar a maxila, né? A língua a gente preserva, né? Sim. Obviamente que ela dá uma desidratada e Óbvio, tal, né? mas o controlador, ele gosta dessa forma. Ah, mas tá muito O que eu bem. faço também de diferente é o quê? Se ele quiser, né? Eu retiro a língua dele e faço uma língua em látex. Aí ela fica mais Ah, grossinha, sim. fica mais bonita.
Tá. Mas Essa aí é a original dele. essa é a original dele. E é como o controlador gosta. Tá. Ele gosta dessa Sim. forma. Tá? Eu tenho uma outra opção que é com pintura realista. Aí eu faço pintura de boca. Tá. Tá? Também tenho essa opção. Mas o caçador também não... O Gosta controlador, mais natural. ele gosta mais assim, mais brutão mesmo, Uhum. né? Até aqui eu considero bruto. O resto não, é muito delicado Sim. o trabalho. Cara, né? mas é um trabalho fantástico. Então, é o alerta com Sim. as orelhas prestando atenção, o olhar, né? Aham. Se a gente pegar os olhos dele aqui, né? Sim. Ele tem toda a manutenção de membranas onde fica Sim. realmente interna. Então, tudo é respeitado, né? Muito. E, obviamente, que o restante não tem mais nada, né? Uhum. Mas tu vê, Perfeito. tu tem o tamanho, tu tem as curvaturas de Sim. crânio, exatamente, tá? E aí fica também o quê? Leve. Leve. Fica levinho. né? Aham. Então ele vai conseguir Se colocar for e um boi, você preservar. consegue fazer na mesma pegada. Faço a mesma coisa. Agora eu tô fazendo um ger leiteiro Tá. que veio de Joinville, né? O Bola. Aham. né? Infelizmente, lá era um touro reprodutor lá da fazenda. E ele chegou para mim faz umas 3 semanas, mais ou menos. Ele está em processo. E tô fazendo um bicho lindíssimo, lindíssimo. Caramba. Mas já fiz aqui pro pessoal também aqui de Cocal do Sul, né? Uhum. Então, cabeças de boi, de cabra, ovelha, a gente Aham. também desenvolve essa atividade. Que bacana. É. Muito legal. E nós temos aqui um outro animal que é muito comum. Deixa eu pegar ele. Gente, olha isso aqui e digam se esse bicho não tá vivo aqui, cara. Olha isso aqui. A É. perfeição do processo, cara. Então a gente faz galo, faz galinha, né? E pode, se tu Aham. colocar a mão, cara, é as penas mesmo Sim, dele, sim. né? Sobreposição de pena, tudo certinho. Uhum. Aqui ele fica um pouco mais, assim, de matéria interna, né? Tá. Então, assim, o Estrutura de- ossinho, né, da Porque ali perninha também dele tu não acaba tem ficando... muito material. Não, e tu tem uma pele bem grossa Sim. que ela não desidrata para deformar. Sim. Obviamente que vai alguns produtos aqui dentro, Tá. né? Não fica do nada, só colocar ali. Uhum. Então tu precisa também ver o quanto que tu vai ter aqui de tecido aqui dentro para calcular qual a fórmula e a quantidade que tu vai colocar aqui de produto químico. né? Caramba, cara. Aí tem Mas que ele colocar. fica muito natural o olho, né? Os olhos também são artificiais, a mesma Uhum. coisa. E um detalhe, pega aqui para te ver, Daniel, aqui na crista e na barbela. Aham. Ó. Caramba, cara. É muito. Então, aqui não é a crista dele, Ah, entendeu? tá. A crista natural dele é uma cartilagem? Exatamente. Então ele vai desidratar, vai ficar fino, vai escurecer, Tá. vai ficar feio. Tá. Então o que a gente faz? A gente retira ela, retira as barbelas, que são essas duas aqui de Uhum. baixo. Inclusive eu preservei ela rebentadinha, tu tá Sim. conseguindo observar? Aham. Porque ele era um galo muito brigador. Então aquilo ali Ah, já já era tava natural assim. dele. Exato, exato. E aí a gente retira e depois coloca no lugar. Então, assim, ó, todas essas inervuras, voltinhas, buraquinhos que tem, é natural de como era anteriormente. E, tipo, todo esse processo é você quem faz. Eu Você desenvolvo. não tem nenhum. Não. Ninguém. Lá Não. na Artesou, você é o cara. Eu sou o É cara. o mando e desmando. Eu mando em mim, desmando. Só tem um lugar que eu não mando, cara. Em casa. Ah, não é normal. Também já é querer demais, né? Não, ele não tinha como, né? Que bacana, cara. Mas fica perfeito, né, cara? E é um animal que tem muita procura? Tem. O pessoal, a gente utiliza. Eu faço muito esses bichos para hotel fazenda, pessoal que tem casa de campo, pessoal sim. de agropecuária, Uhum. né? Outro serviço que eu forneço é o aluguel desses animais. Para eventos. Para eventos. Por exemplo, festa de aniversário com o tema fazendinha. Certo. Vai tudo. Então eu tenho galinha, tenho galo, as galinhas eu tenho em cestinho, Uhum. como se estivesse pondo Os os ovos, ovos. com os ovos do lado, em cestinha. Que bacana. Sonzinho de galinha vai junto, Aham. entendeu? Festa junina, Que a gente legal. também fornece. Feiras de agro. Tudo. Agora, para o ano que vem, a gente vai estar aí com um stand bem legal que para o ano show. que vem. Tem 2 eventos Vamos- fortes aí Vamos lá visitar. no ano que vem. Sim. E a gente vai estar, com certeza, a gente vai estar lá com o nosso stand com esses animais todos aí. Que legal.
Fica legal, né? Os fazões eu faço muito. Eu vi Os fazões, né? Que são no aves. teu Aí Instagram. são aves exóticas, né? Sim, Então a gente tem vários criadores aqui na região. Então, assim, tem indivíduo que uma matriz é 10 mil reais. sim. Então, assim, são bichos lindos, né? É. Então Não, eu a faço ave é também. muito lindo, muita É, cor, a muita. cor, é tudo, né? É. Então eu também faço essa pintura realista no rosto, né? Uhum. Então, não é ver aqui ficaria numa taxidermia tradicional, ficaria preto, Sim, né? Não, a gente faz o vermelhinho da pele para mesmo e manter tal, o mais o natural. mais natural possível, Que né? bacana. Calopsita a gente faz bastante também. Que é um animal que muita gente que tem é um em animal casa, né? exótico que tu tem em casa, né? Como pet. Pô, a Uhum. calopsita, né, veio do Rio de Janeiro, Frederico, Aham. tá? Então, olha só, Qual o estado longe. mais longe que você já fez Agora um trabalho? Maceió, né? Maceió? A gente Já, tá já com um tá em Alagoas, projeto já então. aí, já estamos indo para lá, Que né? bacana. Goiânia, Uhum. a gente mandou um fazão para lá também. Joinville, estamos fechando aí com a Prefeitura de São Paulo, também no município de São Paulo. Bacana. Estamos tendo para fazer um museu de zoologia, né? Uhum. Do município. A gente está indo. Chapecó, tem cliente de Chapecó, Blumenau, Aham. Tijucas, né? Onde a gente foi Sim. buscar a Nina, que daqui a pouco vai estar pronta também. Sim. Então, tem alguns cachorros que a gente está finalizando os seus processos Uhum. e cachorros bem interessantes, assim, né? Porque a gente vem eu tenho cliente desde pug a um jaguarinha, Que bacana. mas que estão com as pessoas, né? Há muito Sim, tempo e, como a gente tinha falado anteriormente, Que cara, show. é parente, né? Bacana É demais. de casa. Rodrigo, e o cidadão comum que quer te encontrar, cara, eu tenho um pet aqui, quero fazer, como que ele te acha? Instagram, telefone, o pessoal da Artizou. Uhum. Então, no nosso Instagram, né? É Artzou, Uhum. _ taxidermia. Acho que eu vou puxar um pouquinho para lá, né? Isso, Aí. para não ficar na frente da câmera Isso. aqui. Então, através do Instagram, nosso Instagram é Artzou, _taxidermia. Cara, bota Artzou, o Sim, vai Instagram tá bem aparecer com a lá. gente lá. Já vai aparecer o nosso passarinho verde e amarelo lá. Isso. Já procura por a gente lá. Através dos nossos e-mails e todas as nossas redes já estão vinculadas lá, né? Certo. Ou através do telefone. Posso passar o telefone? Pode. 48 99604 5868. Fala diretamente comigo ou com a Heloísa. Né? Certo. E a gente faz todos os trâmites através aí desse telefone e dessas redes aí. Perfeito. Cara, a gente ficou aqui 1h30 e o tempo voou. Nossa Senhora, tudo isso. E a gente não falou de tudo ainda, né? Eu queria te agradecer demais por ter vindo aqui trazer todos esses assuntos para a gente. Eu acredito que é um serviço aí que vai atender uma demanda muito bacana aí da sociedade, o pessoal que gosta do seu animal e quer, de alguma forma, transformar ou estender, né, esse período que vai estar com ele aí por mais tempo. Muito obrigado e com certeza a gente vai precisar de mais tempo aí em algum outro momento para estar conversando novamente. Muito obrigado. Cara, eu que agradeço o convite, né? Primeiro te parabenizar por mais esse projeto, tá? Obrigado. Tu é um cara inspirador, tá? Dentro do empreendedorismo de Criciúma e região. Então, assim, mais esse teu projeto aqui, eu poder estar participando aqui, falando um pouquinho da minha atividade, cara, é um prazer enorme ter vindo aqui, tá passando um pouquinho mais da nossa informação e esse serviço, né, que a gente está trazendo para a região, que a gente ainda está indo visitar, né? Sim. Eu tenho pets que eu ainda não consegui ir, né? Clínicas veterinárias. Claro. Então a gente está indo, ainda está divulgando aí tudo isso. Mas mais uma vez, cara, obrigado pelo espaço. Estamos aí, quando precisar, a gente está à disposição. Obrigado, obrigado, Rodrigo. Então fica a dica aí para o pessoal de pet shop também, tá? Ofertando, inclusive, esse serviço para os clientes, né? Numa parceria aí muito bacana. Fechou, gente? Esse foi mais um Papo e Navalha com o Rodrigo, taxidermista, mestre em ciências, biólogo. Então, cara, conteúdo fantástico, tá? Obrigado pela atenção de vocês, fiquem com Deus e estamos juntos. Um abraço.